Saudações, nobres ouvintes do Podcast Sem Esperança. Eu tenho lido reportagens, né, sobre um fenômeno, aparentemente, que foi divulgado pelo TikTok, chamado Quiet Quitting, né, que foi chamado aqui no Brasil de demissão silenciosa. E, né, entre as reportagens, né, também falam outras reportagens, por exemplo, da falta de mão de obra, né, sobrando vagas de trabalho, né, nos Estados Unidos, em especial, né? Bom, sobre essa questão da demissão silenciosa, né, ela se manifesta de duas formas, né? Ou a pessoa troca de emprego, né? Ou então essa pessoa ela faz o básico, certo? Bom, isso daí, né, é uma questão muito interessante e também é extremamente complexa, não é? Por exemplo, uma das questões aventadas acerca desse fenômeno está entre a falta de reconhecimento, né, do trabalho feito e a dificuldade de promoções, de conseguir promoções, certo? E nisso envolve, por exemplo, questões, né, muitas vezes evocadas, por exemplo, como a da meritocracia, né, que principalmente em empresas particulares, via de regra não existe, com raras exceções, certo? Na empresa privada em si mesmo, a meritocracia é uma exceção. Em especial empresas que são mais familiares, tá? Independente do tamanho dela. Certo? Bom, falando, né, desses dois fenômenos, a sobra de vagas, pelo menos nos Estados Unidos, né, e essa demissão silenciosa, né. Bom, entre o que foi apontado nisso, né, como eu já disse, foi, né, a falta de reconhecimento, né, também a falta de visões de mundo, de padrões de ética entre o empregado e a empresa, certo? Também influenciam, né, nessa questão, né, da demissão silenciosa, certo? E o que é mais interessante é que, de fato, também esse fenômeno chegou ao Brasil, né? Contudo, o que ficou evidente em pesquisas, né, as pessoas que praticam, né, essa determinada demissão silenciosa, né, em torno de 52% dessas pessoas se tratavam de pessoas que estavam em cargos de liderança, né, ou então em cargos qualificados, certo? Basicamente, trabalhadores braçais ou então sem qualificação,
praticamente não entram nessa estatística. Certo? Bom, e quanto a isso, né, o que eu acho que é bem interessante é pensar, né, que muita gente, né, por exemplo, pensa que é uma frescura e até dessa pós-modernidade, né, e da geração millennial. Mas, por exemplo, uma pesquisa realizada entre policiais do Rio de Janeiro, né, e o fato de dos efeitos, né, que tornavam a profissão, né, o trabalho em si maçante, era a falta de reconhecimento e de valorização por falta da população, certo? E também, né, por exemplo, há casos bem antigos, né, da época industrial, né, em especial, né, ficou evidente quando o surgimento, né, dos teóricos do socialismo utópico, né, aonde, né, a ideia era de que os ricos abririam mão, né, de suas riquezas pela melhoria das condições de vida dos trabalhadores, né, e onde se teve redução da jornada de trabalho, né, um exemplo disso é o Robert Owen, né, que se tornou um empresário muito bem sucedido, né, muito bem sucedido por trazer melhorias nas condições de trabalho, né, dos seus operários, além de, entre outros pequenos exemplos, né, por exemplo, né, uma vez numa fábrica, né, eu não me lembro se na França ou na Inglaterra, ela era escura, né, não tinha, além de a energia elétrica não ser algo tão difuso, né, na época da Revolução Industrial, só vai ser para o final do século XIX, simplesmente não se tinha preocupação em iluminar, certo? A fábrica eram basicamente galpões com maquinário dentro e os operários trabalhavam, certo? E, né, um dia, para iluminar o trabalho, foram criadas clarabóias, né, no teto desse galpão que era a fábrica. E isso aumentou a produtividade dessa fábrica. E não por causa da questão da luminosidade, mas porque os funcionários se sentiram, vamos dizer assim, né, que estavam sendo dedicados uma certa consideração, né. Então, assim, isso trata-se da questão de motivação que está em partes do profissional, certo? É que nem parte do fenômeno dos coaches está relacionado a isso, né? É questão de motivação para o trabalho, certo? E assim, a questão salarial, né? E a questão do ambiente de salário são coisas de fato preponderantes, certo? Mas o que eu quero dizer, e o que eu acho que fica bem explícito nisso, é o fato de que já é algo antigo, né? Essa questão de quanto se deve valorizar o bom profissional, certo? Não só em termos financeiros, mas, por exemplo, em termos de reconhecimento, em termos de honrarias, digamos assim. Um exemplo disso foi um repórter do Globo, né?
que ficou responsável por procurar uma piloto que se perdeu no Atlântico, né? Todo mundo achava que ela estava desaparecida, né? Ela ia fazer a rota, se não me engano, da costa da África até o Brasil, né? Até o Rio de Janeiro. E ela, né, desapareceu no mar, né? Não chegou nada previsto, então todo mundo achou que o avião caiu, né? E o Roberto Marinho ordenou a esse repórter que fosse procurar por ela, né? Essa é uma busca, e ele acabou achando. Depois ele chegou extenuado, fez a reportagem, né? E o Roberto Marinho foi falar com ele, certo? Foi falar com ele. Antes do Roberto Marinho, né, chegar abordar ele, né? Ele já chegou armado, né, contra o Roberto Marinho, dizendo, ó, eu estou cansado, e por aí vai, né? Reclamando. E o Roberto Marinho disse, parabéns e muito bom trabalho. Agradecendo ele, certo? Então, assim, esse tipo de reconhecimento é algo extremamente importante, né, também para o funcionário, certo? Isso não quer dizer, por exemplo, que você precisa ter uma empresas como, por exemplo, o Google e a Microsoft, né? Onde, por exemplo, parte dos funcionários ficam em atividades recreativas. Quando eu digo recreativas, é brincadeira mesmo, é bem lúdico, certo? Por exemplo, com horas de guerra de balão d'água, tem festas temáticas e por aí vai. Obviamente não precisa chegar, né, a tal extremo, mas, por exemplo, dizer um bom trabalho, né, reconhecer a eficiência, né, do funcionário, também, né, faz parte, certo? E isso também se resume à questão da ideia da função do empreendedor, certo? Enquanto se pensa em hoje, né, na empresa como basicamente uma máquina de produzir resultados, e quando eu digo resultados seria lucros, e preferência quanto maior melhor, né, se pense em empresas no sentido mais antigo, que é de sanar uma necessidade do meio ao qual ela pertence, certo? E isso vai trazer a motivação, o engajamento desse trabalhador. Ele também, né, se sentindo parte de um movimento ao qual o lucro e o crescimento da empresa do qual ele faz parte também representa um ganho para as outras pessoas que são fregueses dessa empresa. Então tudo isso está junto, certo? Agora, né, retomando a questão da sobra de mão de obra, perdão, no excedente de vagas de trabalho nos Estados Unidos, né? Isso aconteceu principalmente no pós-pandemia. E assim, o que foi percebido é que se trata principalmente um setor de serviço, né? E esses no setor de serviços, certo? Em especial de hotelaria, né? E cuidado com idosos. Aí, né, nessa parte de, né, relativa
a esses setores, realmente, né, não só os Estados Unidos, né, mas também toda a Europa Ocidental, né, isso é algo que vai tender a acontecer, né, isso de longe, certo? Porque se tem um amplo leque de uma ampla rede, melhor dizendo, de proteção social, né? Por exemplo, tem um documentário francês, Perigo, Atenção, Trabalho, né? Infelizmente, é dificílimo de encontrar, né? E também é difícil de encontrar a legenda, né? Eu consegui baixar ele e só encontrei legendas em inglês, que em si não é um problema tão grande. Por exemplo, de pessoas que decidem não trabalhar e viver apenas de assistência do governo. Obviamente, apesar de ser na época em torno de 2.000, 2.100 euros, né? Pode parecer muito com a conversão para reais. Isso não é muito para os padrões europeus, onde o custo de vida é bem mais alto, né? Certo? Então, né? As pessoas decidem viver num padrão de vida bem simples, certo? Exemplo disso é quando David Cameron, primeiro-ministro inglês, né, após a crise de 2008, né, disse que, entre outras coisas, parte dos planos dele era obrigar os desempregados profissionais a trabalhar, certo? Né? E né, nos Estados Unidos, assim, é um caso assim bem mais interessante. Eu lembro de um episódio de Troca de Esposas, onde aquele seriado, né? Aonde, né, no caso, foi uma dupla de irmãos, né, que trocavam suas esposas. Um era um funcionário de classe média, né, de uma empresa, né, tinha uma casa grande, 2 carros, né, e um filho só. Enquanto o outro irmão era um vagabundo, não trabalhava, vivia de assistência do governo, casado com uma parideira e tinha uma penca de filhos, certo? Né? E vivia numa situação de quase indigência. Quando eu digo de quase indigência, é porque ele tinha um padrão de vida bem baixo, certo? Contudo, quando a esposa, elas tinham que fazer tipo um pequeno relatório, né, sobre as rotinas de casa, né, da família e por aí vai, né, a esposa do irmão de classe média, né, descobriu que o irmão desempregado tinha uma renda de 65 mil dólares mensais, enquanto eles que trabalhavam tinham rendimentos em torno de 50 mil dólares. Isso foi chocante para eles, certo? Isso também, né? Certo? E também é o fator que levou, né, aos Estados Unidos a sofrer por essa situação é a dificuldade que se encontra na imigração ilegal, certo? Por exemplo, falaram muito do muro do Donald Trump na fronteira com o México,
Mas não falaram da Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, indo na Guatemala dizendo para não imigrarem para os Estados Unidos, certo? E nesse caso, né, há incentivos, né, salariais de contratação. Basicamente, você ganha um bônus ao assinar a ficha de emprego, né? O problema é que virtualmente os salários continuam baixos, certo? Não houve aumento de salário. Você pode receber um bônus, mas isso é um dinheiro que tá lá na sua mão, na sua conta, você gasta e no longo prazo você fica sem, certo? Não importa o gasto que você faça, né, desse dinheiro. E ao fim e ao cabo você acaba recebendo um salário pequeno. Então muitas pessoas preferem optar por uma vida simples, sob assistência do governo, certo? O que de certa forma não tem nada errado. A ideia, né, de uma renda básica nos países desenvolvidos praticamente já existem. Já existe já é uma prática. Bom, e quanto a isso, né, o mais interessante, só para concluir, é que muita gente justifica no burnout também, né? Por exemplo, como algo positivo dessa demissão silenciosa, né? A redução, né, das crises causadas pela síndrome de burnout, certo? Mas o que eu acho que há um ganho numa melhoria mesmo da qualidade de vida, uma tendência à empresa, de certa forma, a se repensar, tanto em termos das empresas, né, da mentalidade empresarial, e se renovar, certo? Tanto no sentido de questões éticas. E eu não estou dizendo que ela deva sair distribuindo dinheiro, cesta básica, ou por aí vai, né? Mas também na valorização dos seus profissionais, certo? Em especial, isso se torna no Brasil, onde se tem um grande contingente de profissionais de mão de obra não qualificada, né? E falta muito pouca mão de obra qualificada, certo? Né? Então, assim, para esses profissionais, né, precisam ser valorizados, reconhecidos. Isso gera aumento de produtividade, né? E mais fidelidade à empresa. Os funcionários vestirão a camisa da empresa, certo? Bom, pessoal, isso é só para terminar, tá? Obrigado.